Tudo bem, pessoal? Continuamos os nossos estudos de literatura, conversando um pouco agora sobre arcadismo e ou neoclassicismo. Bom, de onde vêm essas palavras? Neo é novo, classicismo é a volta aos clássicos gregos, antigos e também do período camoniano. Então, pela terceira vez, nós vamos falar sobre equilíbrio, harmonia, mitologia grega, romana. Então, neoclassicismo tem esse significado. E a palavra arcadismo? Arcadismo vem de Arcádia. Arcádia. Mas antes de falar sobre o significado de Arcádia, vamos dar uma olhadinha em uma comparação necessária entre o arcadismo e o estilo anterior, barroco. O estilo barroco teve o seu lugar no Brasil, em Salvador, na cidade do Salvador, como se dizia na época, Bahia. Gregório de Matos, Padre Vieira, viveram nos anos 1600, o seiscentismo, lá em Salvador, num período econômico chamado do período do ciclo da cana-de-açúcar. E o arcadismo? Onde aconteceu e em que época aconteceu o arcadismo? Bom, o arcadismo vai ter como centro da sua produção Vila Rica, Ouro Preto, atual, Minas Gerais. Vila Rica era a capital das Minas Gerais. Uma cidade onde corria muito dinheiro. Então, os autores do arcadismo ou nasceram ali, ou viveram ali, ou passaram por ali. Então, o centro irradiador das ideias árcades, neoclássicas, no Brasil, foi justamente Vila Rica, Ouro Preto, atual Ouro Preto. E quando foi isso? Principalmente nos anos 1700, já da metade do século XVIII em diante até o início do século XIX. No caso do arcadismo no Brasil é 1768 a 1836, quando nós temos o início do romantismo, com Gonçalves de Magalhães e o seu livro Suspiros Poéticos e Saudades. Mas isso a gente vê mais adiante. Claro que essas datas não são para decorar, né, pessoal? É só para a gente ter uma ideia do período em que o estilo floresceu com mais intensidade. Então, o primeiro autor, o Cláudio Manuel da Costa, com seu livro Obras Poéticas e 1836, início do romantismo. Mas vamos à origem da palavra, a palavra arcadismo. Origem da palavra arcadismo. Bom, arcadismo vem de Arcádia. Arcádia é uma região grega, ali do lado de baixo da Grécia, na parte de baixo, do Peloponeso. Aqui nós temos a planície da Arcádia, né? E nós temos a planície da Arcádia, o Peloponeso, né? E a planície da Arcádia. Até hoje, essa é uma região extremamente aprazível, muito agradável, um clima equilibrado durante o ano todo, sem muito calor, sem muito frio, muitas árvores, flores, riachos de água límpida, passarinhos cantando, um céu azul belíssimo e principalmente, até hoje, pastores e ovelhas.
essa ideia do pastoralismo vai se projetar lá no arcadismo, nos textos desses autores do arcadismo. Pastores e ovelhas. E as pastorinhas também, evidentemente. Diz a tradição que essa região era protegida pelos deuses, Apolo, por exemplo. Mas um desses deuses em especial vivia nessa região. Chama-se Pan, Peatil, Pan. Ou Sátiro, né? Os romanos chamavam de Sátiro, ou Fauno. Né? Quem é o Pan? O Pan é o correspondente masculino da ninfa. Fisicamente é um ser, digamos, híbrido. O Pan do umbigo para cima é um jovem, com chifrinhos, né? E usavam uma coroa de louros, também na cabeça. Do umbigo para baixo, um bode. Um bode. E tocava lá a flautinha, né, de 7 tubos. O Pan, ele representa essa parte, digamos, sensual, erótica, do elemento masculino. Porque no arcadismo volta a ideia do prazer sem culpa, do prazer sem pecado? Sim. Sim. Lá no barroco é que nós observamos o peso da Inquisição, da Contra-Reforma. Tudo era pecado. O ser humano não era nada, era uma sombra divina, um apêndice de Deus. Os anjinhos, os santos, barroco sempre com aquele olho enorme, vigiando o homem, o olho da Contra-Reforma. Agora não. Agora a situação mudou. O homem pode experimentar essa vida tranquila, essa vida equilibrada, a boa vida. Mas o que mudou? Historicamente houve alguma mudança para que os autores pudessem produzir textos tão diferentes assim? Houve um acontecimento especialmente importante. A primeira Revolução Industrial. Ou, pelo menos, a primeira fase, né? Eles chamam da primeira fase da Revolução Industrial. Então nós temos aqui, em termos de história, pessoal, primeira Revolução Industrial. Qual foi o elemento fundamental para que tivesse ocorrido essa Revolução Industrial? Nós não vamos aprofundar em história aqui, porque não é o caso, é só para embasar os textos do arcadismo, por favor. Mas, em termos históricos, nós vamos ter o aparecimento da máquina a vapor. Antes, como se produzia tecido? Vamos imaginar aquelas pequenas cidades da região de Manchester, na Inglaterra, muitas ovelhas, né? Como é que se produzia tecido ali? Com o tear manual. Aquela lançadeira, né? O tear manual. A partir do momento que nós temos a invenção da máquina a vapor, essa máquina é colocada do lado de fora de um prédio, um mancal, vai ser ligado aos teares mecânicos, agora teares mecânicos, e não é um tear só para fazer um tecido, não. Uma quantidade enorme de teares movidos por essa máquina a vapor. E as pessoas tendo que trabalhar 10, 12 horas por dia, ou às vezes até mais, de domingo a domingo. E quem preferencialmente trabalhava nessas fábricas? Mulheres e crianças. Aqui a gente vê essa imagem, ela é mais da segunda Revolução Industrial, mas para vocês terem uma ideia do que acontecia também na primeira.
crianças entre máquinas, limpando as máquinas, retirando aquilo que enroscava, né, o tecido, a linha, né, que enroscava. E era frequente essas crianças perderem dedos, mãos, às vezes o braço. Mas troca-se a criança e continua o sistema. Vejam bem, quando nós temos esse início agora de produção industrial, a princípio, o burguês, o industrial, ele precisava de muita mão de obra. Começa a haver um deslocamento demográfico. Pessoas do campo começam a se dirigir para a cidade para trabalhar nessas fábricas. A princípio são contratadas, mas o deslocamento continua. Chega-se num determinado ponto que não se precisa de mais gente. Aí sobra lá um exército industrial de reserva, né? As cidades não estão preparadas para receber tanta gente. Não há casa para todo mundo, não há estrutura sanitária, não tem água, não tem esgoto. Evidentemente, nós vamos ter aí uma emergência sanitária, uma crise. Hoje nós estamos vivendo essa emergência toda e já dá essa confusão. Imagina aquela época, 1750, 1800, era um pandemônio. Uma quantidade enorme de pessoas morrendo de todo tipo de peste. A cidade violentíssima, porque as mulheres ficavam trabalhando, os homens matando e assaltando lá fora. Fuligem que dava para ver no ar. As fábricas soltando aquela fumaça preta. Ou seja, a cidade é um espaço desumano, de degradação do homem, um espaço degradado e degradante. Isso vai aparecer nos textos do arcadismo. A cidade como um espaço ruim. Um espaço ruim. Quem pode, um burguês, ele compra lá o seu sítio, a sua fazenda, vem para a cidade, organiza o sistema produtivo, coloca lá o seu lugar-tenente e vai para o campo. Foge para o campo. E como ficam as pessoas pobres, os miseráveis? Como nessa imagem que nós temos aqui, não? Vejam que imagem também triste. Pessoas amontoadas, vivendo em lugares também degradados e degradantes, um espaço desumano, né? Então, historicamente, guardem essa informação, nós temos a primeira Revolução Industrial. Pois bem, além dessa mudança do sistema produtivo, agora com a máquina a vapor, houve uma mudança também no aspecto filosófico. A filosofia do período mudou. Antes, na época do Barroco, qual era a filosofia que norteava o relacionamento do homem com o homem e do homem com o sistema produtivo? Era a escolástica medieval, a filosofia da igreja, aprendida nas escolas, escolástica, não? De São Tomás de Aquino, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, né? Um pouco mais lá atrás. O que dizia essa filosofia da igreja? Bom, Deus é Pai. Se Deus é Pai, somos filhos. Se somos filhos, somos irmãos. E se somos irmãos, não podemos nos explorar uns aos outros. Isso é pecado. Pecado. Emprestar dinheiro a juro é pecado, isso é usura, o pecado da usura. Mas nesse universo aqui, em que predomina exatamente isso, o homem como parte de uma engrenagem muito maior,
do sistema produtivo, os bancos funcionando a toda, essa filosofia não serve mais. Essa filosofia baseada na fé não funciona aqui no arcadismo. Era preciso uma nova filosofia que desse conta desse novo relacionamento humano e de um novo sistema produtivo. Uma filosofia não mais baseada na fé, mas baseada na razão. Qual é a metáfora mais comum de razão? A luz. Daí vem o iluminismo. Iluminismo é um tipo de filosofia, um princípio filosófico, né? Baseado na razão. Então nós vamos ter a troca de Deus pela ciência e da fé pela razão. Surge o iluminismo. Né? Essa nova doutrina filosófica tem algumas características. Vamos dar uma olhadinha? O iluminismo traz um conjunto de filósofos que vai fazer uma análise muito crítica da sociedade de então. E dentre esses filósofos destaca-se um, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau escreve-se dessa maneira, né? Rousseau. Rousseau era suíço, né? Mas viveu na França boa parte da sua vida. Jean-Jacques Rousseau. Né? Há outros filósofos, Voltaire, que era amigo dele, né? O d'Alembert, Diderot, Montesquieu, que elabora a teoria de que o poder deve ser dividido em 3 partes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Mas, enfim, vamos nos ater a Rousseau. O Rousseau, no seu livro Contrato Social, ele elabora o seguinte pensamento: o homem, por natureza, é bom. A sociedade o corrompe. A sociedade industrial corrompe esse homem. A vontade de poder, de lucro, de acumulação de capital é que vai corromper esse homem. O homem é bom por natureza. A sociedade o corrompe. Surge aí, é claro que isso é uma idealização, né? Mas surge aí a ideia do bom selvagem. Se aquilo que degrada o homem, o que corrompe o homem é a sociedade industrial, então qual é a sociedade ideal? Bom, a sociedade ideal é aquela em que não há capitalismo. Não se compra, não se vende, não se acumula. A sociedade indígena. Então, o índio é o homem perfeito. Aquele que está em associação com a natureza, aquele que respeita a natureza, que produz uma simbiose dele com a natureza, de tal maneira que passa a ser uma unidade, o homem e a natureza. Interessante como essa ideia ela se projetou num filme de não muito tempo atrás, chamado Avatar. A gente percebe claramente isso, né? De um lado a sociedade industrial, aquelas máquinas, aquelas armas todas, uma tecnologia de ponta, e do outro lado o homem ligado à natureza, né? Pois bem, então nós temos a filosofia do iluminismo. A partir daí, pessoal, nós podemos destacar as características que vão se projetar em um texto do arcadismo. A lista é longa, mas, para vestibular, nós vamos nos reduzir a essas 8.
Talvez com os exercícios a gente possa acrescentar mais algumas. Mas vamos entender essas aqui. Por volta de 1690, em Roma, um grupo de poetas se reúne e resolve fundar uma espécie de academia de letras, romana de letras, como tem no Brasil a ABL, Academia Brasileira de Letras. E esses poetas elaboram um rol, elencam um conjunto de características a partir das quais o poeta deve produzir o seu texto. Arcade. Como estava em Roma, esse conjunto de características aparece escrito em latim. E é assim, pessoal, que se pede nos vestibulares. Quais são essas características? Vamos a elas. Primeiro, fugere urbem. Ora, o que significa fugere urbem em latim? Fugir da cidade. Fugir da cidade. Notem que os autores do arcadismo vão insistir nessa ideia. A cidade não é um espaço para ser feliz. Ali o homem é parte da máquina. É uma peça da engrenagem capitalista. Quebrou, joga fora, coloca outra. Então o ideal é fugir da cidade. Fugir da cidade para onde? Ora, fugir da cidade e ir para um locus amenus. Locus amenus, escreve-se assim. Locus amenus. O que é um locus amenus? É um local tranquilo, é o campo. É o campo. É um local em que o homem vive em harmonia com a natureza. Então, o eu lírico do arcadismo insiste nessa ideia de fugir da cidade e ir para o campo. Fazer o que no campo? Ora, curtir a vida. Curtir a vida. Vejam, essa expressão em latim talvez seja mais conhecida. Carpe diem. Carpe diem, literalmente é carpir o dia, né? Mas numa tradução mais atual, é aproveitar a vida, curtir a vida. Curtir a vida. Por quê? Porque a vida passa muito rápido. Muito rápido. De repente a gente já está velhinho, olha para trás e fala, puxa vida, eu não fiz o que sonhei fazer. Então faça. Agora não tem mais o peso da Contra-Reforma. A Inquisição não está batendo a porta. Então, curtir a vida sem pecado, sem trauma. Né? Muito bem. Quem é esse eu lírico, que vai fugir da cidade para um local ameno curtir a vida? É o medíocre. Medíocre. Que não tem o significado que entendemos hoje. Né? Medíocre não é um idiota, um bobão. Não. Medíocre, nesse sentido, está médio, vida média. Medíocre vem de equilíbrio, de harmonia, de vida média. Áurea, em latim, é ouro. Então, numa tradução mais, digamos, adequada, nós temos que a mediocridade vale ouro. A vida média, a vida equilibrada, a vida junto à natureza, essa sim é uma vida boa, isso vale ouro. Isso vale ouro. Então, Aurea Mediocritas. E o barroco? Aquele estilo confuso, aquele estilo truncado é confuso, difícil, carregado de metáforas, antíteses, anadiploses, anáforas. Onde é que se encaixa o barroco no arcadismo? Não se encaixa. O barroco é muito difícil. Isso nos faz supor que o estilo arcade
é bem mais, digamos, simples, direto. Claro, para os dias atuais há lá uma ou outra palavra, um vocabulário mais complicado, mas dá para ler tranquilamente os textos do Tomás Antônio Gonzaga, do Silva Varenga, Varenga Peixoto, Basílio da Gama, né? Então, nós vamos ter essa expressão que passa, inclusive, a ser um lema dos neoclássicos, né? Inutilia truncat. O que significa? Olha, aquilo que é truncado é inútil. Aquilo que é difícil, confuso, é inútil. Corta o inútil, elimina o inútil. Vamos escrever de uma maneira mais simples, direta. Essa sim é a boa literatura. Nós temos também, pessoal, essa característica que é muito interessante, o convencionalismo. O que é algo convencional? Padronizado. Padronizado. O modelo da produção Arcade é muito quadradinho, muito certinho. Todos os autores fingem ser pastores que moram no campo com as suas amadas. Eles vivem uma vida tranquila. Eles não têm nenhuma crise existencial profunda. Os textos trazem expressões como montes e ninfas e ovelhinhas. É aquele mundo da Arcádia grega. É o padrão. É algo convencional, não? Fingimento poético. Os autores do arcadismo vão fingir que são pastores, que vivem no campo com as suas pastoras. Aliás, eles aproveitam e fingem todo o resto, não? Então, fingimento poético. Uma outra palavrinha que aparece muito nos textos e nos exercícios sobre o barroco é essa aqui, bucolismo. Bucolismo. O que é bucolismo? É vida campestre. Vida junto à natureza. Bukos, Boos, né? Em grego, significa boi. Boi. Não tem um estreito lá da Ásia, da Turquia, de Istambul para a Europa, né? O estreito de Bósforo. Bósforo vem daí. Passavam os bois. Né? Então, nós temos o bucolismo. Bucolismo é esse ambiente campestre, tranquilo, feliz, sem muito desespero, em que a pessoa vive uma vida tranquila com seus amigos pastores, tomando um vinhozinho com a sua amada, diante lá das ovelhinhas, do seu gado, das árvores, vivendo num ambiente bucólico. Pois bem, pessoal, nós temos aí, então, essa pequena introdução sobre o arcadismo. E a partir daí, fica bem mais fácil, bem mais simples, nós entendermos os autores. Vamos estudar muitos autores, mas nós vamos nos ater a 4. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, o Basílio da Gama e o Frei José de Santa Rita Durão. Mas isso a gente vê na próxima aula.